Oi, pessoal, tudo bem? Então, esse é mais um desses vídeos que eu faço. Acabei de atender uma paciente agora, né? É, Bom, pessoal, hoje é meu aniversário, né? E foi um dia maravilhoso, foi uma tarde maravilhosa aqui na clínica, né? Eu tô até aqui com o bolo. Eu vou ver se eu consigo falar com vocês seguro nesse bolo, porque é pesado, certo? É, Bom, pessoal, eu já fiz vídeos aqui no canal sobre dicas kantianas para a clínica do Jung. Pretendo voltar a fazer essas dicas kantianas porque eu prometi 10 dicas kantianas e até agora eu fiz 3, né? Então eu preciso voltar a conversar sobre epistemologia clínica com vocês, se bem que os vídeos mais recentes voltaram a tratar sobre epistemologia clínica, né? Eu já fiz uma dica de Paulo Freire para a clínica junguiana e pretendo fazer uma série de dicas nietzschianas e de dicas schopenhauerianas, tá? Para a clínica de Jung, bem como uma dica do filósofo Leibniz para a clínica do Jung. Bom, como hoje é meu aniversário, eu vou fazer um vídeo que é assim, é uma dica de John Lennon para a clínica do Jung, né? Bom, quem me conhece sabe que eu adoro música, literatura também, e que eu sou bitomaníaco desde criança, né? Eu sempre gostei muito dos Beatles, né? E hoje o crítico musical, produtor cultural, Regis Tadeu, publicou no canal dele do YouTube um vídeo que é assim: quais são os meus 3 discos preferidos dos Beatles? Quais são os 3 discos que eu ouviria hoje? E ele também, por coincidência, né, citou o aniversário dele, mas que não é hoje. O aniversário dele é uma outra data. O meu é hoje, né? Então, entrando um pouco nessa discussão, quais são os 3 discos dos Beatles que eu ouviria hoje, né? Bom, eu ouviria o Sgt. Peppers, porque o Sgt. Peppers é uma festa, né? É uma festa, o Sgt. Peppers. E o Sgt. Peppers é um disco dos Beatles que tem Jung na capa, né? Ou seja, Jung não viu os Beatles porque Jung morreu em 1961 e os Beatles estouraram musicalmente um ano depois, em 1962. E Jung não viu os Beatles, mas os Beatles viram Jung. Tanto que os Beatles viram Jung que na capa do Sgt. Peppers está lá uma foto de Jung, certo? Um outro disco que eu ouviria, que na verdade é duplo, é o White Album, porque o White Album são dezenas de músicas e cada música é diferente da outra, mas assim, totalmente diferente. Tem guitarra clássica espanhola ali no meio, tem pequenas sinfonias, tem a Revolution 9, que é um diálogo musical, né? Pode ser uma sátira, mas é um diálogo musical, com a nona sinfonia do Beethoven, né? Enfim, é uma obra-prima, são tantos discos, tantas músicas diferentes ali, tanta criatividade. E o terceiro disco dos Beatles que eu ouviria hoje seria o Revolver, né? Então, que é um disco que já inaugura, já antecipa a fase psicodélica dos Beatles que vai dar um grande salto com o Sgt. Peppers, né? O crítico musical Regis Tadeu fala que ouviria o Abbey Road. Eu amo o Abbey Road, mas eu acho que a segunda parte do Abbey Road, que é considerada a melhor sequência de música dos Beatles, né? Se você for ver, analisar criticamente, são fragmentos de canções. São canções que eles simplesmente não concluíram. E ele colocou o Help como um disco que ele ouviria. Bom, eu acho o Help um dos discos mais fracos dos Beatles, né? Fraco, entre aspas. Claro que tem ali a música Help, que é uma obra-prima, que tem Yesterday, que é uma obra-prima universal. É uma música que extrapolou
os limites do gênero. E hoje em dia é uma das músicas mais tocadas do mundo. Mas os Beatles ali ainda estavam muito no estilo country e não estavam dando o salto de criatividade que eles podiam dar e que de fato eles deram com Revolver, com Sgt. Pepper, né? Com White Album, com Abbey Road, enfim. Ah, qual é a dica do John Lennon? Levando em consideração que eu amo os quatro, tá, gente? John, Paul, George e Ringo. Pra mim não faz sentido falar deles sem eles, ou seja, não faz sentido de falar do John sem falar do Paul, não faz sentido de falar do Paul sem falar do George, não faz sentido de falar do George sem falar do Ringo, tá? Não faz sentido de falar dos Beatles sem os quatro. Se qualquer um ali saísse, deixaria de ser os Beatles. Porque os Beatles meio que expressam simbolicamente as quatro funções, a visão andálica e as quatro funções da nossa alma, né? Da nossa personalidade, enfim, personalidade interna, enfim. A dica, pessoal, é sobre uma questão que eu trabalho muito com meus pacientes na clínica, que é nós precisamos nos adaptar à coletividade, mas ao mesmo tempo nós precisamos nos diferenciar de certos padrões coletivos. Como assim? Por um processo de adaptação, todos nós precisamos ter um papel social, uma profissão, um emprego. É aquilo que do senso comum se designa ser alguém, né? Todos nós precisamos ser alguém na vida. Está vinculado a uma cultura, a uma classe social, vinculado à coletividade. Mas essa mesma coletividade que nos atrai e que nos dá a possibilidade, que nos obriga a ser alguém, a ter uma persona, uma máscara social, é uma coletividade que nos limita. E quando nós estamos por demais identificados com esses padrões, nós abrimos mão do crescimento da nossa própria personalidade. É por isso que Jung, nos seus livros negros e no seu livro vermelho, clama: onde está tu, ó minha alma? Por quê? Porque ele tinha sido médico, psiquiatra, de um grande hospital, ele tinha todas as honrarias possíveis, capitão de exército suíço, enfim, ele alcançou o que um homem da época dele poderia alcançar em termos de status e prestígio, mas faltava o confronto com o inconsciente, faltava o diálogo com a própria alma, com as imagens do inconsciente. Ou seja, a gente precisa se identificar com os padrões coletivos, sim, porque eles são arquetípicos, mas ao mesmo tempo eles esmagam a nossa individualidade. E é nesse momento que a gente prefira se diferenciar da coletividade para nós sermos aquilo que nós somos. Tá? Então, assim, você veja, o Elvis Presley, que é um cantor tal, que influenciou muita gente. Roberto Carlos começou a carreira dele imitando Elvis Presley. Raul Seixas. Eu tenho uma gravação do Raul Seixas em cara aos 9 anos de idade, imitando Elvis Presley. E Raul Seixas imitou tanto inconscientemente Elvis, que Elvis teve uma fase gordo e Raul Seixas também teve uma fase gorda, né? Em que ele engordou antes de morrer. E Raul morreu na data de aniversário, no mesmo dia da morte do Elvis Presley. Veja que coincidência significativa, veja que sincronicidade. Ao mesmo tempo que Raul, por exemplo, imitou Elvis, Raul tornou-se Raul. Raul não fez da imitação uma simples imitação, Raul tornou-se Raul. Raul identificou-se com a imagem da coletividade, que era a encarnação arquetípica da figura de um rei, que o Elvis trazia, e que estava no inconsciente coletivo, mas ele soube construir a sua própria vida. Tá? Trágica, sim, porque a nossa vida também é atravessada pela tragicidade e pela acidentalidade. Pois bem, pessoal, existe uma biografia do John Lennon, que uma vez eu utilizei essa biografia para conversar sobre neurônios espelho num trabalho que eu apresentei uma vez sobre neuropsicologia. Neurônios espelho são os neurônios responsáveis pela empatia, pelo sentimento de empatia. Ou seja, se eu bocejo e logo depois você tem vontade de bocejar, é porque os seus neurônios espelhos te impeliram a isso. Se eu estou conversando com você e eu me sento, e você tem vontade de se sentar, ou eu estou sentado e você está sentado, e eu me levanto e você tem aquele ímpeto de se levantar também, é porque os neurônios espelhos estão trabalhando no sentido de você desenvolver uma imitação
no caso da minha figura. Por quê? Porque o outro é o único espelho que nós temos, o chamado espelho dialético. E a criança, quando cresce, imita o pai, imita a mãe, faz parte da formação e do crescimento dela. Mas há um momento em que a gente precisa parar de imitar ou, por meio da imitação, conseguir alcançar o que nós somos. E nessa biografia existe uma carta inédita do John Lennon para a irmã, né? Eu tenho uma foto do John Lennon aos 15 anos de idade, no dia do aniversário dele, ele vestido de Elvis Presley, imitando Elvis Presley, né? E durante um bom tempo, John Lennon imitava Elvis Presley nas festas e tal, ele gostava de imitar Elvis, né? E nessa carta em que o John Lennon escreve para a irmã dele, ele já era Beatle, já era famoso e tal, John Lennon escreve uma frase que é assim: eu imitei tanto Elvis Presley, eu imitei tanto Elvis Presley, que eu me tornei John Lennon. Ou seja, ele não se conformou com a identificação do papel, do padrão coletivo, da força coletiva que estava diante dele. Ele viu dos seus neurônios espelhos, do seu processo de empatia, de identificação, até mesmo de professão da alma coletiva que encarnava nele e nos seus companheiros de música, né? Uma possibilidade de se tornar quem ele era, né? Interessante que uma vez o John Lennon disse que os Beatles tiveram mais sorte porque eram quatro, porque o Elvis tinha que aguentar tudo sozinho. Então era tudo nas costas dele. E era por isso que o Elvis, com o tempo, foi definhando. Os Beatles conseguiam dividir a responsabilidade por quatro. Ou seja, o John Lennon uma vez falou: quando eu começo a me preocupar, minha cabeça começa a esquentar, eu me viro para Ringo e eu percebo que nós não somos super-homens. Ou seja, existe a fragilidade que atravessa. Claro, que era um homem também que tem um ego enorme, né? Um artista e tal, faz parte da fama, né? Mas o pensamento coletivo que os Beatles traziam era bem diferente da figura abandonada de um rei que morreu solitário, né? Tendo o próprio John Lennon encontrado a morte, ou seja, o seu próprio processo de individuação nas mãos de um fã, ou seja, de forma trágica, tá? Mas é isso que eu queria deixar para vocês. Essa dica do John Lennon para a clínica junguiana, né? John Lennon se tornou um dos homens mais. John Lennon é imitado, mas Elvis se tornou o homem mais imitado do mundo durante um bom tempo. Inclusive, existe um brasileiro que vive profissionalmente de imitar Elvis há mais de 30 anos. E o tempo que ele imita Elvis Presley é superior a o tempo que o próprio Elvis passou em carreira profissional, né? Ou seja, existe a imitação porque a imitação produz o social é produzido, reproduzido pela imitação e a identificação com os padrões coletivos, com as forças arquetípicas coletivas, mas é também a possibilidade do próprio caminho da individuação, da gente se tornar quem a gente é, né? É isso, pessoal. Eu agradeço. Os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê. Então hoje é o dia que eu nasci, 9 de junho, e eu já descobri o porquê. É que eu preciso ser psicólogo para ajudar as pessoas a encontrarem o seu próprio caminho. Às vezes, essas pessoas, por um processo de adaptação, elas precisam se identificar inconscientemente com figuras de autoridade, figuras coletivas, mas elas também precisam seguir o caminho da individuação, ou seja, tornar-se quem elas são. É isso, pessoal. Muito obrigado.